Você já tentou deixar o teu cabelo branco? Você tá tentando deixar o cabelo branco? Tá pensando nisso? Já pensou? O que você acha? Vamos conversar sobre isso? Quero contar para você como foi o meu caminho para chegar até esse resultado aqui, tá bom? Mas antes, eu vou me apresentar. Eu me chamo Silvia, tenho 63 anos e resolvi abrir esse canal para falar das coisas que acontecem nessa fase da vida. E hoje eu quero falar sobre assumir o cabelo branco e como foi a minha experiência. Eu tenho aqui, fiz um roteirinho para eu não me perder muito, tá? Então eu vou começar aqui conversando, alguns momentos vou olhar aqui, porque tem momentos que eu quero pôr fotos na edição para mostrar para vocês, para ilustrar mais, tá legal? Então, eu vou começar pela primeira vez que eu pensei nisso. Foi em 2012. Eu estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro e era perto do shopping da Gávea. E eu comecei a ficar muito impressionada, porque a mulherada lá, as cariocas, muitas, mas eram muitas assumindo o cabelo branco. E muitas delas jovens, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, caramba, não é que fica lindo? Nossa, que vontade de fazer. E aí fiquei com aquilo na cabeça. E falei, vou assumir também. Aí passou um tempo e eu com aquilo martelando. Aí quando cheguei em São Paulo, decidi fazer. Menina, é uma loucura, né? Na época, pelo menos, você vai em cabeleireiro e fala que você quer assumir o cabelo, eles eram, na época, totalmente contra. Não, imagina, vai envelhecer, não fica bom, não tem sentido, não vale a pena. Era assim, sabe, uma reação assim muito forte contra o cabelo branco. Mas eu bati pé e falei, quero. Ah, tá faltando, tá vendo? Tá aqui. Já ia esquecendo. Eu preciso contar que eu sempre tive cabelo branco desde jovem. Já com 15, 16 anos, começou a ficar branco. Então, eu era escrava da tintura, você entendeu? Era um tormento. Porque, assim, o meu cabelo é muito branco. Ele já era, quer dizer, ele foi embranquecendo mais. Mas ele já gritava, porque eu usava cabelo castanho. É nesse momento que eu quero pôr uma foto. Como era meu cabelo antes, que era castanho escuro. Então, conforme cresce uma risquinha, aquilo grita. Gritava, entendeu? Aí o que acontecia? Eu passei a fazer tintura em casa. Porque você vai no cabeleireiro, acaba ficando muito caro, porque era assim, passava uma semana, você já tinha que dar um retoque. Naquela época, né, gente, eu sei que hoje tem um monte de outras coisas. Hoje você tem lapisinho, bom, eu tô falando da minha experiência. Então, o que acontecia? Eu pintava daqui pra frente, né? O que eu enxergava, entendeu? Então ficava assim, aqui e aqui atrás ia ficando tudo branco. Ai, era um estômago crioulo doido na minha cabeça, era uma loucura. Então, aí depois de um tempo você tinha que ir no cabeleireiro, né? Aí você chega no cabeleireiro morrendo de vergonha, né? Porque tá aquela coisa que toda mal pintada e vai ficando, a tinta vai acumulando, né? E aqui atrás aquele pedação de raiz branca. Enfim, eu sofria muito com isso. E quando eu vi essa possibilidade de me libertar, eu fiquei muito animada. Fiquei animada, porque falei, nossa, vai ser legal. Eu tinha certeza que ia ser legal. Aí tá bom. Fui no cabeleireiro, cortei assim, não é porque eu não cortei zerado, não. Eu cortei curto, e aí vai ficando aquela coisa assim, até a metade, vai ficando aquele desleixo, né? Você vai ficando com aquela cara acabada, né? Aí cortei meio curto, e aí sabe aqueles elastiquinhos que vem num tubo assim? Eu não sei pra que serve aquilo, mas eu sei que eu fiz um monte de tufinho.
fiz um monte de tufinho na cabeça toda, eu sozinha em casa. E passei descolorante na ponta, sabe? Então, aí foi assim. Aí foi igualando e tal. Aí assumi. Isso eu acho que mais ou menos 2014. Bom, mas não durou muito. Não durou muito. Por quê? Porque foi um massacre. Eu tinha uma amiga, a Nair, que ela falava assim, tá horrorosa! Que é isso? Como você tem coragem de assumir cabelo branco? E, detalhe, ela era uma senhora de mais de 70 e tantos anos, né? Então ela falava, isso não se faz, e não sei o quê. Ai, olha, o que eu ouvia dela. Aí um outro amigo chegou para mim e falou assim, você sabe, né? Você sabe que a sua vida sexual acabou, né? Namorado nunca mais. Olha, então você vê a pressão. E detalhe, também tem mais uma coisa. Quando eu saía na rua, normalmente, as pessoas te olham, na época te olhavam diferente, entendeu? Te olhavam meio feio. Ainda mais que eu era 10 anos atrás, né? Eu era 10 anos mais jovem. E era esquisitíssimo. O que aconteceu? Eu não aguentei a pressão. Pus o cabelo escuro de novo. Mas muito a contragosto. Tanto que eu vou pôr uma foto, acho que é agora, né? Que eu vou pôr uma foto, olha só. Como fica mal tingido. Sabe? Você vê que é uma cor meio fake, sabe? Não era bonito. Aí eu sei que não durou muito. Aí deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa de falar. Não, e aí, tá. Ah, é isso. Não posso esquecer de falar isso. Que sempre teve, né, esse preconceito. A mulher de cabelo branco envelhece. O homem é charmoso, é bonito, né? É uma coisa. A mulher envelhece. Então, tem uma geração toda que acredita nisso. Aí eu acho que da pandemia para cá, que muitas mulheres foram assumindo o cabelo, foi normalizando mais, entendeu? E aí eu voltei e fiz de novo todo aquele processo. Porque aí é isso que eu queria te falar. Você que quer fazer essa transição, é uma parte sofrida. Tanto que hoje, assim, eu aconselho, corta logo, corta curtinho, entendeu? Porque essa parte de você assumir é muito sofrida. Eu não quis passar maquiagem, não precisa passar zero, mas corta mais curto, dá uma descolorida. Hoje, como já é mais comum, não tem mais cabeleireiro falando para não faça, entendeu? Isso hoje em dia não tem mais. Hoje tem mais incentivo, hoje tem muitas mulheres assumindo o cabelo. Então, o tempo que eu fiz passou. Mas eu acho assim, eu tô aqui para dar um incentivo. Assuma, porque é lindo, é chique, é libertador. Gente, é uma liberdade que você não está entendendo o alívio que é você não ser mais escravo daquela tintura toda semana, entendeu? Fora que eu vou te dizer categoricamente, não envelhece. Não envelhece. O que envelhece é o tempo, gente. Eu já envelheci mesmo. Já estou com 63 anos. Não é um cabelo que vai me envelhecer mais. Quer ver? Eu vou contar uma história. Outro dia, eu estava no sacolão. E aí, estou na fila, uma mulher me para e fala, nossa, que lindo o seu cabelo, que maravilhoso. Ai, eu queria tanto fazer, mas meus filhos não deixam, que dizem que vou ficar velha. Eu olhei para essa senhora. Então, como era essa senhora? Com aquela tintura falsa, sabe essa tintura cor ruim que faz em casa? E ela tinha aquela sobrancelha de palhacinho. Parecia muito, muito mais envelhecida do que eu. Entendeu? Ela não entende que não é o cabelo branco que ia envelhecer. É isso, é tintura mal feita, procedimentos exagerados. Então, se a pessoa vai lá, põe aquela boca, fica com boca de pato, aí estica, cara, você vai ficar mais velho do que cabelo branco. Te garanto. Agora, se você põe o cabelo branco e se cuida e faz o que quiser. O que eu tô falando é que não é o cabelo branco. Na verdade, é isso que eu tô querendo dizer.
O cabelo branco é lindo, é chique, é libertador. Então, eu tô aqui para te incentivar. Se tiver alguma dúvida, quiser me pedir mais algum conselho, fala aqui nos comentários, que eu vou adorar falar com você, tá bom? Meu canal é novinho, tá nascendo agora, então eu preciso de uma ajuda. Me ajuda aí com, como é que chama? Curtida, inscrição e comentário, comentário. Tá bom? É isso. Beijinho e até mais. Ah, não! Já ia esquecendo. Vou pôr aqui um vídeo que eu fiz. Vou pôr aqui. Olha, tá vendo? Youtuber nova tem essas falhas. Não vou cortar isso na edição. Prometo. Então, aqui eu vou colar um vídeo que eu fiz lindo, 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 para quem já teve perda de animal, sabe? Então, a vida da gente com os nossos bichinhos, que infelizmente eles vivem menos que a gente, né? Então, eu fiz um vídeo homenageando eles e homenageando minhas veterinárias. Então, assiste, tá legal? Vou pôr aqui. Agora sim. Tchau, até mais.